Olha, vamos caminhar um pouco mais naquelas reflexões que estamos fazendo sobre Jesus e o reino no Evangelho de Mateus. Eu quero ler com vocês hoje o capítulo 18, os versículos 2 a 4 do capítulo 18. Nós estamos, depois de termos falado sobre Jesus e o Evangelho em Marcos, todas as vezes em que em Marcos apareceu a palavra Evangelho, e o que é que aquilo significava, a gente está falando sobre Jesus e o reino em Mateus. Estamos focalizando os textos em que a palavra reino, ou reino de Deus, ou reino dos céus, que é a mesma coisa, em cada vez que essas expressões aparecem. E essa é uma delas. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Que o Senhor possa abençoar essa palavra do Evangelho e que ela fique muito acolhida em nossos corações. Olha, eu quero convidar você a fazermos dois olhares para esse texto. Um olhar micro e um olhar macro. Quero convidar você primeiro a um olhar micro, tá bem? Vamos ver os detalhes, alguns detalhes importantes do que está escrito aí. E depois nós vamos fazer o olhar macro, vamos ver a paisagem toda. Então, nós vamos ver as miuçalhas desse texto, aqueles detalhes mais importantes desse texto que nós lemos, mas depois, a partir dele e com ele nos iluminando, a gente dá uma olhada no todo, ou no contexto geral, naquilo que está ao redor, porque com raríssimas exceções, um texto na Bíblia nunca diz tudo sozinho, ele precisa do seu contexto. Para entender bem o que um texto está dizendo, a gente precisa ver o que está em volta, o que está ao redor, o que vem antes ou depois dele. E é isso que a gente vai fazer. Primeiro, a visão micro, a visão do texto nos seus detalhes. Imagine você pegando um microscópio para olhar os detalhes do texto. Depois, a visão macro, você olhando para o céu e ver como é que esses detalhes se encaixam na visão das estrelas todas, do mapa astronômico todo. Então, vamos fazer as duas coisas. Vamos começar com essa análise microscópica, com essa análise dos detalhes. O que é que nós lemos aqui? Nós lemos uma resposta de Jesus a uma pergunta: quem é o maior no reino? E a resposta de Jesus, ela é bastante dura, até porque Jesus Cristo termina dizendo: quem não se tornar como uma criança, jamais entrará no reino. Aí Jesus diz: não é nem uma questão de ser maior, não vai nem entrar. Não é uma questão exatamente de quem é maior ou menor. A questão é de que, se não se fizer como criança, nem entra. Talvez houvesse uma preocupação maior em ser o menor dos menores, contanto que entre. Aí a preocupação de ser o maior já não existe. Eu quero entrar, nem que eu seja lá o menor dos menores. Não, Jesus diz: nem entrar vai entrar. Nem consegue entrar. Esse é o primeiro detalhe que nós vemos. A pergunta é: quem é o maior? E Jesus responde: nem entra. Nem entra. O segundo detalhe, você vê que esse texto começa com Jesus dizendo: eu asseguro.
Nas versões mais antigas, essa expressão vem traduzida lá. Na verdade vos digo. Lembram dessa expressão mais antiga? Bom, as mais modernas estão traduzindo eu asseguro. No original grego, quando alguém falava usando essa expressão, que é traduzida por na verdade, ou eu asseguro, essa expressão usada no seguinte sentido, olha, prestem atenção porque o que eu vou dizer agora é indispensável. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, se vocês tiverem que se lembrar de uma coisa só que eu disse, lembrem-se disso que eu vou dizer agora. É essa a força da expressão. Então, ou pode ser traduzida como nas versões mais antigas, na verdade vos digo, ou pode ser traduzida agora, como está sendo traduzida nas versões mais modernas, eu asseguro a vocês que... O que Jesus está dizendo aí, ele considera indispensável, até porque ele está dizendo que se trata de uma coisa sobre entrar ou não no reino, fazer parte ou não do reino, pertencer ou não ao reino. Então, para Jesus, isso é indispensável. É indispensável, é essencial, é prioritário falarmos sobre quem é que pertence ao reino e quem não pertence. Então, eu asseguro a vocês, ou digo a vocês, que o que vocês precisam saber agora mesmo é que quem não se torna como uma criança nem faz parte do reino. Nem entra nele. Não pertence a ele. Continuando a ver os detalhes, veja aí que o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que, a não ser que alguém se faça como uma criança, a não ser que alguém, ele diz, se converta e se torne uma criança. E aí, nesse detalhe, você já tem a explicação para a ideia de Jesus de conversão. Quando Jesus diz, se não se converter e se tornar, o que Jesus está dizendo é que converter-se é um tornar-se. Converter-se é um transformar-se em. Converter-se é um tornar-se em. Isto é, no Evangelho, alguém que se converte está se tornando algo, está se transformando em algo, haja vista, diferente do que é. Num outro lugar, de uma outra maneira diferente, do lugar em que está ou da maneira que é. Em suma, conversão significa transformação. Conversão significa tornar-se algo que não é. Então, Jesus está dizendo, olha, esqueçam o resto, e agora vamos falar sobre pertencer ou não pertencer ao reino. Para pertencer ao reino é preciso tornar-se, converter-se, transformar-se. Então, a ideia de conversão não é nada mais, nada menos do que a ideia de transformação, de tornar-se o que não se é, de transformar-se no que não se é. E o que é que não somos? Ou o que é que precisamos nos tornar? Jesus, então, usa lá o exemplo da criança. Ele pega a criança, coloca no colo e diz claramente, vocês precisam converter-se numa criança. Ou precisam tornar-se uma criança. E quem não fizer isso, não fará parte do reino. O versículo seguinte vem como um adendo, como uma explicação, como um acréscimo a essa ideia, para tornar mais claro o que Jesus está dizendo, em que Jesus continua falando e diz, quem não se fizer humilde como essa criança, não vai ser o maior no reino, nem vai entrar nele. Então, aí a gente começa a perceber onde Jesus está querendo chegar. Conversão tem a ver com transformar-se, com tornar-se. Tornar-se o quê? Converter-se em quê? Criança. E criança tem a ver com humildade. O que Jesus está fazendo, para nossa surpresa,
não é só para surpresa dos fariseus. Os fariseus ficaram surpresos. Não é só para surpresa dos sacerdotes. Os sacerdotes ficaram surpresos. Não foi só surpresa para os mestres da lei. Os mestres da lei ficaram muito surpresos. Mas nós também ficamos, porque a nossa ideia de religiosidade é muito diferente dessa. A nossa ideia de pertencermos a Deus é diferente dessa. Muito especialmente hoje em dia, quando se enfatiza muito ter Deus como aliado do poder, ter Deus como aliado para derrotar inimigos, ter Deus como fonte de poder. Então, nos surpreende muito que Jesus nos diga que para fazer parte do reino é preciso tornar-se humilde, que é a contramão, que é exatamente o lado oposto da busca do poder, da busca da autoridade, da busca do domínio, da busca do ego, da busca da vaidade, da busca de fazer-se a própria vontade, da busca de exigir de Deus que faça o que queremos, da busca de nos orgulharmos dos dons que temos, da busca de decantarmos os nossos talentos, da busca de nos sentirmos melhores do que os outros por supostamente pertencermos a Deus, da busca de nos sentirmos palmatória do mundo e tribunais do mundo. O caminho que Jesus está propondo é bem diferente desse. Jesus está falando de humildade, que não é um assunto que gostamos. Nós não gostamos do assunto humildade, nós não gostamos sequer da palavra humildade. Incomoda-nos essa ideia de sermos humildes, de nos humilharmos, de nos rebaixarmos, de nos submetermos. Incomoda demais. E aí Jesus então vai na contramão dessa expectativa, quando ele diz, olha, no reino de Deus, e aí é que a gente começa a entender por que Jesus está fazendo essa alusão a um reino. O que Jesus está fazendo ao propor o reino de Deus é justamente se contrapor ao reino que conheciam, que era o reino do Império Romano, por exemplo. Tudo que Jesus fala sobre reino de Deus no Evangelho, naquele tempo, de 2000 anos atrás, estamos falando do primeiro século, quando o Império de Roma dominava toda aquela região do norte da África até a Índia, inclusive a terra de Judá, toda aquela área era dominada pelo Reino de Roma. E todas as referências na vida cotidiana das pessoas eram em relação ao Reino de Roma. Por exemplo, para alguém que não era romano, era uma grande vitória receber a nacionalidade romana, sabia? Os filipenses, por exemplo, foram laureados com isso. A cidade de Filipos foi erguida, emancipada à categoria de cidade romana, de maneira que todos os filipenses receberam cidadania romana. Todos os filipenses passaram a ser cidadãos romanos. Tinham ganhado o green card. Aí Paulo diz para eles, não se orgulhem de serem cidadãos romanos, orgulhem-se de serem cidadãos dos céus. Paulo volta a essa questão de comparar o reino de Roma com o reino de Deus. Bem, no reino de Roma, o ritmo era outro. E quando Jesus apresenta o reino de Deus, está apresentando um outro ritmo completamente diferente do reino de Roma. Um reino em que você, se é último, é primeiro.
Um reino em que você precisa ser misericordioso para ter misericórdia. Um reino em que você precisa ser pacificador para ser chamado de filho de Deus. E um reino em que você precisa ser humilde como criança. Tremendamente indigesto isso para aquelas pessoas e para nós. Mas era disso que Jesus estava falando. Conversão para Jesus começa com a humildade. A primeira coisa que acontece num convertido, a primeira coisa que acontece numa pessoa que se torna, que se transforma pelo Evangelho, é o que Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tem a ver com o ego, tem a ver com o quebrantamento, tem a ver com o coração quebrantado, tem a ver com eu sair do trono e colocar Jesus no trono da minha vida. A humildade da criança que se sabe dependente de alguém que precisa protegê-la. A humildade da criança que reconhece que precisa de uma mão mais forte do que a mão dela é. A humildade da criança que precisa e reconhece de algo que venha de fora para ela, que é a lógica da nossa salvação. A lógica da nossa salvação é a lógica do homem que não sabe nadar e está se afogando. A pessoa que não sabe nadar e está se afogando pode se debater, pode bater pé, pode bater mão, pode morrer gritando, vai morrer gritando, porque vai continuar afundando. A não ser que o afogado receba ajuda de fora, ou um salva-vidas vai tirá-lo de lá, ou joga uma boia para ele, ou joga uma corda para ele se agarrar, vem de fora. No Evangelho, a nossa situação é a situação do afogado que não sabe nadar. Não adianta a gente se debater, não adianta gritar, não adianta bater pé. Não adianta, isso não resolve. A ajuda, no nosso caso, vem de fora, e é isso que o Evangelho chama de graça. Porque Deus amou-nos de tal maneira que enviou-nos Jesus como nosso salva-vidas. E aí é que a gente sai do afogamento. A humildade de aceitar isso, que a nossa salvação não depende de nós ou do que fazemos. Precisou que uma corda fosse jogada de fora. Precisou que uma boia fosse jogada de fora, que um salva-vidas viesse de fora. Converter-se é tornar-se nessa criança que humildemente reconhece essas coisas, que tem o que tem por causa da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Então essa é a visão micro, é isso que esse texto está dizendo. Nos seus detalhes, nas suas intercorrências, na sua montagem, na estrutura e na estratégia do texto, o que o texto está nos dizendo é isso. Eu digo a vocês de Jesus uma coisa que é muito importante. Se tiverem que botar em prioridade, botem isso lá em cima. Eu asseguro a vocês, na verdade eu digo a vocês, que se vocês não se converterem, não se tornarem o quê? Uma criança, sequer vão entrar no reino. Não pertencem ao reino. Ao reino só pertencem aqueles que se tornaram crianças. Mas o que quer dizer tornar-se criança? Então Jesus completa: aquele que não se fizer humilde como uma criança. E aí a gente começa a entender que o nosso relacionamento com Deus depende, primeiramente, antes de tudo e antes de qualquer coisa, é do quebrantamento do coração. É do quebrantamento do nosso ego. É de nós nos tornarmos humildes no nosso reconhecimento que dependemos do amor e da graça de Deus. E é por isso que Ele nos traz onde estamos. Essa é a visão macro. Ou digo, essa é a visão micro. É a visão do microscópio, tá bem? A gente fez aqui um destrinchamento. Fizemos aqui uma análise pormenorizada de cada frase, de cada expressão aqui. Mas agora, convido vocês para a visão macro. Então, vamos olhar agora para cima, agora você vai ver o céu todo.
Não só aquela estrelinha ali, nem só aquele planetinha ali. Vamos ver o todo. Vamos ver o mapa cartográfico todo do céu. E agora o texto precisa ser ampliado. Então, vamos ampliar. Em casa, depois você vai ler isso com cuidado. Leia hoje à noite, antes de dormir. Leia o resto do capítulo 18, que é disso que a gente está falando. Vamos lá. Jesus diz isso, que é preciso tornar-se uma criança para fazer parte do reino. Agora veja o que vem depois. Agora olha para o todo. E é para isso agora que eu quero chamar a sua atenção, que é exatamente os exemplos em que esse tornar-se uma criança é explicado. Torna-se prático. Como é que acontece isso? Bom, a primeira coisa que Jesus diz logo depois disso é: não sirvam como tropeço para os outros. E aí ele, durante alguns versículos seguintes, vai falar sobre o risco que há de nós sermos pedra de tropeço para os outros, de fazermos o outro tropeçar. E essa já é a primeira aplicação direta que Jesus está fazendo. Nós, humildes no Evangelho, temos um cuidado muito grande como tratamos as pessoas, como nos relacionamos com elas, o que dizemos e como dizemos. Então Jesus diz: olha, o primeiro sinal dessa criança que tem em você, o primeiro sinal dessa humildade essencial que você precisa para fazer parte do reino, é prestar atenção se você é ponte para as pessoas ou se é tropeço. Se as pessoas tropeçam em você ou se você serve para fazer as pessoas transitarem. Se você derruba as pessoas ou se você levanta as pessoas. Se você pisa nas pessoas ou se você se solidariza com as pessoas. Então, essa é o primeiro desdobramento prático. Essa criança, esse ser humilde no Evangelho, ele é humilde nos seus relacionamentos. Ele toma muito cuidado com isso. Claro que nem sempre conseguimos. É óbvio que nem sempre conseguimos. Vez por outra, escapa aqui uma palavra mais pesada, escapa ali uma raiva incontida. Vez por outra, nosso eu, nossa vaidade, nosso orgulho, pode ser que falem mais alto. Mas quando somos essa criança no Evangelho, quando temos essa humildade no Evangelho, temos uma atenção especial para isso, de maneira que, ainda que aconteça, vai acontecendo cada vez menos, porque o processo de irmos nos parecendo cada vez mais com Cristo é irmos nos tornando também cada vez mais diferentes de Adão. A coisa acontece simultaneamente. Quanto mais parecidos com Cristo, menos parecidos com Adão, e isso é uma caminhada. Isso é um processo de desenvolvimento gradativo, mas que tem que estar acontecendo. Se nós já passamos por essa conversão, por esse tornar-se, o processo está acontecendo. Ainda que nem sempre dê certo, passa a ser a grande maioria das vezes em que ele dá certo. Então, o primeiro sinal dessa humildade que passa a fazer parte da gente é termos esse cuidado muito especial nos nossos relacionamentos, em casa muito especialmente. Porque quem não consegue estabelecer um relacionamento de não ser pedra de tropeço para os de casa, porque não adianta nada também para os de fora ser uma bênção e para os dentro de casa ser uma maldição. Então precisamos, a partir de casa, porque não há nenhum próximo mais próximo para amarmos, senão os de nossa casa.
E se o mandamento é amarmos o próximo, bem, o próximo mais próximo que temos é os de dentro de casa. Ou começa na mesma cama em que estamos dormindo, ou não serve para outro lugar nenhum. Então, a partir de casa, dos nossos relacionamentos familiares, ali, vamos deixando de ser pedra de tropeço para o outro e vamos nos tornando pontes para ajudar o outro a andar. Em seguida vem um outro trecho de Jesus falando sobre o pastor que sai em busca da ovelha perdida. E aí essa ovelha perdida é trazida de volta para o rebanho. Vem logo em seguida. Logo em seguida. Está tudo relacionado com aquela criança que Jesus falou lá atrás. Porque aqui também, a ovelha precisa ter, por isso chama ovelha, essa humildade essencial para deixar-se resgatar por Deus. Quando Jesus diz que devemos nos tornar crianças, e a criança tem aquela sua ideia da humildade, da dependência, não é diferente aqui na figura da ovelha. A ovelha deixa-se resgatar. A ovelha se deixa alcançar por Deus. A ovelha não se rebela contra Deus, nem contra o amor de Deus, nem contra a graça de Deus, mas deixa-se alcançar. Deixa-se trazer de volta. E há uma coisa definitiva que impede qualquer ação de Deus em nossa vida. Nós somos capazes, vejam, Deus com todo o poder que tem, entretanto, nós, ínfimos seres, somos capazes de impedir uma ação de Deus em nossa vida, justamente quando os nossos corações endurecem. Quando os nossos corações resistem. Quando não deixamos. Quando não permitimos. Quando nos fechamos para o amor de Deus e para a graça de Deus. É nesse sentido, por exemplo, que Jesus Cristo diz, olha, aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem salvação. Por quê? Porque o Espírito Santo vem tocar o coração. Agora, quando a gente fecha o coração, fecha-se para essa ação de Deus, o que ele pode fazer? Não tem o que salvar. É por isso que o apóstolo João diz na sua primeira carta, orem pelos pecados que podem ser perdoados, porque há pecado que não pode ser perdoado. Qual é o pecado que não pode ser perdoado? O não querer ser perdoado. O não permitir que a graça de Deus haja. E nós podemos fazer isso. O nosso coração endurecido pode fazer isso. Por isso Jesus diz, ou vocês se tornam humildes como crianças, ou Deus não tem como agir em vocês. Então vocês não pertencem ao reino, porque quem não deixa Deus agir em sua vida não pertence ao reino, porque o reino é essencialmente submeter-se à vontade de Deus. Essa criança está lá, na nossa disposição de não sermos pedra de tropeço, nesse cuidado muito, muito, muito atento sobre como nos relacionamos com os outros. Essa criança humilde está lá quando se traveste agora de uma ovelha que se deixa alcançar pelo pastor e que se deixa trazer de volta pelo pastor e que se deixa resgatar pelo amor de Deus. O amor de Deus pode fazer muito pouco por você se você não se deixa alcançar pelo amor de Deus. Se você não se quebranta para a graça de Deus. Se você não se quebranta para a misericórdia de Deus. E ainda um terceiro texto. Vai ainda para um terceiro desdobramento. Que agora, logo em seguida, o trecho que vem logo a seguir é Jesus falando sobre perdoarmos uns aos outros. E aí ele vai contar a parábola do credor incompassivo, que perdoou alguém que lhe devia muito, e esse que foi perdoado não perdoou o que lhe devia pouco. E aí Jesus termina a parábola dizendo, o perdão foi cancelado.
E repete uma coisa que ele já havia dito na oração do Pai Nosso e volta a dizer agora: se vocês não perdoarem uns aos outros, Deus também não perdoará vocês. E aqui a gente encontra o terceiro desdobramento extremamente necessário dessa humildade infantil que devemos ter. É a capacidade de perdoarmos. É a capacidade de termos misericórdia. É a capacidade de trazermos para perto. É a capacidade de estender perdão ao outro. De novo, a partir das nossas relações familiares, até todas as outras relações, aquele que conhece a graça de Deus, aquele que experimentou o perdão de Deus, aquele que experimentou a misericórdia de Deus, não consegue não perdoar. E porque tem essa humildade essencial, infantil, sem malícia, dentro de si, ele está sempre disposto ao abraço do perdão, ao acolhimento da misericórdia. Está sempre disposto, se conhece a graça de Deus, a se tornar instrumento de graça para o outro. Então, essa é a visão macro. A gente pega o texto, vê lá os detalhes do texto e depois vê os reflexos que esse texto faz. Um texto nunca é entendido só por ele mesmo. Quando a gente quer estudar a Bíblia, a gente tem que lançar mão do seu contexto, dos antecedentes e dos sucedentes, para entender o que o texto está dizendo. Então, o que temos aqui? Reino de Deus é para crianças. Reino de Deus é para humildes. Os humildes, que, em vez de serem pedra de tropeço para o outro, são pontes para o outro. Os humildes, que sabem se deixar alcançar pelo amor e pela graça, que se deixam trazer pela graça de Deus. Os humildes que sabem perdoar, que sabem acolher, que sabem dar uma outra oportunidade, que sabem estender misericórdia. Isso tudo é humildade. E nós estamos falando daquilo que é essencial na identidade de alguém que pertence ao reino, porque só pertencem ao reino pessoas desse tipo, do tipo da humildade que uma criança tem. Mas deixe-me terminar só alertando uma coisa. Talvez, e mais ainda, com toda certeza, eu estou falando a uma congregação que, como eu, experimentamos, na grande maioria, experimentamos o Evangelho muito cedo em nossa vida. Experimentamos isso. Experimentamos o que é o poder do Evangelho para transformar o coração, para mudar a mente, para transformar a vida, para transformarmos em crianças de Deus. E dar-nos essa humildade essencial que devemos ter. Eu acredito que a grande maioria aqui sabe o que é sentir isso e como é ser transformado dessa forma. Mas isso não é tudo. O nosso problema é que esse eu, esse arrogante, esse orgulhoso, esse vaidoso, ele fica aguardando o momento de se manifestar. E aqui o que temos é um verdadeiro drama, porque fomos transformados em crianças humildes pelo Evangelho. Fomos transformados em publicanos contritos e arrependidos pelo Evangelho. Fomos. Mas dentro de nós ainda, ali, escondido, na moita, esperando os momentos certos, comigo, tem lá o Carlos vaidoso, o Novaes arrogante, que por sua vez quer calar a criança.
E eu percebo isso. E é aqui que Jesus diz, olha, eu vou deixar vocês com tudo isso que eu ensinei a vocês. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar o meu Espírito em vocês, que vai trazer a lembrança de vocês, o que eu ensinei a vocês, e vai ajudar vocês a cumprirem o que eu ensinei a vocês. Então não fique desesperado, porque essa luta não é sua, essa luta é nossa. Nós temos o nosso eu, que quer sempre voltar ao que era, que se inflama, que quer retomar o trono, que quer retomar o controle. Sabe, o nosso eu, que é mais ou menos como a Jussara quando está sentada do meu lado, quando eu estou dirigindo. Olha lá, cuidado lá adiante. Está correndo muito, está freando em cima. Fica ali, está do lado. Não está dirigindo, está do lado. Mais doida para pegar o volante. Nós temos esse eu, nós temos esse ego, que continua vaidoso, orgulhoso, arrogante, que está fora do volante, porque no Evangelho nós demos o volante para Cristo, mas Ele está ali do lado, insistindo para pegar o volante. Então eu digo a vocês, é uma luta contínua. É uma luta que não tem fim. Sempre, até morrermos, quando estivermos finalmente livres da carne, do mundo e do pecado, até morrermos, essa luta continua. E é por isso que precisamos voltar sempre ao Evangelho, lembrar sempre, agora eu não sou mais aquele ego arrogante, agora eu sou a criança humilde. Eu não sou mais aquele fariseu que bate no peito, dizendo o que faz para Deus. Eu sou o publicano que pede perdão e diz que é pecador.